Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de propagação de calor. A primeira forma que eu quero discutir com vocês é a condução de calor, que é a passagem do calor através de algo sólido, tá ok? Então, tenho aqui esse cabo, ele pode ser isolante ou condutor, por exemplo, isolante como madeira, plástico, ou condutor como metal, tá ok? E você pode estabelecer quanta energia térmica vai passar através desse cabo aqui, beleza? Então, obviamente, no caso do cabo da panela, é interessante que ele seja isolante, beleza? Você tem uma panela com cabo de metal, pode ser até um risco aí de você sofrer uma queimadura dependendo da quantidade de energia envolvida, beleza? Bem, e essa energia que passa a gente vai chamar de fluxo, que é a quantidade de calor que passa por unidade de tempo, tá ok? Lembra, de certa forma até parece com potência térmica, tá ok? Mas se liga aqui porque você vai entender a diferença. Se por um acaso fosse água passando num cano, você pensaria em termos de vazão. Se fosse elétron passando num fio condutor, você pensaria em termos de corrente. Se você já conhecer esses conceitos, fica mais fácil entender. Mas mesmo que você não saiba o que é vazão, imagina quanta água passa num cano, tá ok? Então, a quantidade de água que passa num cano na unidade de tempo é vazão. Da mesma forma, a quantidade de calor que passa, por exemplo, em uma peça de aço, tá ok? Em unidade de tempo seria o fluxo de calor. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E o que você vai ter aqui? Depende do material, como a gente viu no momento anterior, tá ok? Esse K vai ser alto se por um acaso isso aqui for uma peça de aço, por exemplo, e o K vai ser baixo se for madeira, por exemplo, ok? Então isso aqui é uma característica do material. A área, disso aqui a gente está falando, quanto maior a área, mais fácil passar calor. Inversamente proporcional ao comprimento, tá ok? Quanto maior o comprimento, mais difícil é de passar calor. E finalmente, como a gente está falando de algo que lembra potência térmica, tem a ver com a diferença de temperatura que você tem aí, tá ok? Só que a gente usa, em vez de T, a gente usa a letra θ para não confundir com tempo ou com período, beleza? Então, aqui você estabelece a quantidade de energia térmica que passa em uma unidade de tempo, combinado? Bem, deixei um exercíciozinho para a gente fixar isso, tá ok? Tem bastante informação aí, então vamos com cuidado, tá? Isso aqui é um lugar onde você tem gelo a 0 graus, aqui vapor, o vapor d'água passando aqui, como se fosse uma chaminé, beleza? Que passa por aí, então a 0 graus e a 100 graus, essas são as temperaturas envolvidas. Esse material aqui é o alumínio, então eu dou aqui, vou deixar marcado para vocês, porque isso aqui vai ajudar muito a gente pensar em termos de conversão, porque o K do alumínio está aqui em calorias segundo centímetros graus Celsius, tá ok? Eu aconselho vocês sempre olharem a dimensional das constantes dadas, que elas facilitam a você fazer as questões, tá? Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização, de condensação, né, é de 540 calorias por grama, tá? Então, se a gente está falando de calor latente, lembramos que a fórmula é Q-mole, tá ok? Então, qual é o fluxo? Sim, isso aqui você vai poder determinar em 30 minutos quanto gelo derrete e quanto vapor condensa, beleza? Então, qual o fluxo? Fluxo é quantidade de calor pelo tempo, no caso aqui K, ó, 0,5, vamos olhar para a unidade, mais uma vez, calorias, segundos, centímetros graus Celsius. Enxergaram aí? Então, quem não tiver assim, a gente vai ter que converter. Área. Que a área está aqui, está em centímetros quadrados, centímetro, beleza, não tem que modificar nada. Temperatura, 0 para 100, o que? Celsius, não tem que converter, deixa quieto aí, ó. Dividido
Deixa eu botar assim para caber numa linha, porque esse quadro é pequeno para tanta informação, tá ok? Pelo comprimento. O comprimento aqui, ele está dando que é de 50 centímetros, tá ok? Então, cortei 100 com 50, deu 2, 2 vezes meio dá 1, então o fluxo vai ser de 10, tá? 10 o quê? Calorias por segundo. Aí ele diz o seguinte, no tempo de 30 minutos, então ó, olha aqui ó, o fluxo é a caloria dividido pelo tempo, então o fluxo multiplicado pelo tempo vai dar a quantidade de calor envolvido. Então vamos lá, vamos multiplicar aqui o fluxo pelo tempo. Então, fluxo, 10 calorias por segundo, no tempo de 30, minutos, multiplicar isso aqui tudo por 60. Gente, deixa eu tomar o cuidado de abrir um espaço aqui, porque senão vai ficar tão pequenininho que vocês não vão enxergar. Então, ó, vamos o raciocínio de novo, tá? 10 calorias por segundo vezes 30, mas não são segundos, são minutos. Para passar para segundos eu tenho que multiplicar por 60. Então a quantidade de calor envolvida vai ser 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3 zeros, 18.000. Tá ok? Agora ficou tranquilo. Com a fórmula do Quimole, que é de calor latente, eu consigo descobrir quanto gelo derrete e quanto vapor condensa. Então vamos lá. Quanto gelo derrete? Quantidade de calor é a massa de gelo multiplicado pelo calor latente de fusão. Então, cortou. A massa vai ser de 1.800 dividido por 8, que é 900 dividido por 4, que é 450 dividido por 2, que é 225 gramas. Fiz besteira? Deixa eu repetir o raciocínio, porque eu mesmo não sei se eu fiz besteira, tá? 1.800 dividido por 2, 900, dividido por 2, 450, dividido... Tá certinho, pelo menos me parece, tá? Se por acaso eu estou falando besteira, tá com a pedra na minha cabeça, fala, Remo, você errou. E uma cultura que eu criei entre meus alunos é que se eu tiver errado, você me fala, eu conserto e a vida segue, tá ok? Eu também sou humano e posso errar, graças a Deus. Agora vamos lá, essa mesma quantidade de calor, que efeito vai fazer na condensação de vapor? Então, o calor latente aqui vai ser de 540 multiplicado pela massa de vapor que vai condensar. 0 com 0, todo mundo é divisível por 9 para facilitar a minha vida, graças a Deus. 18 por 9 dá 2, então vai dar 200. 54 dividido por 9 dá 6, isso dá 100 dividido por 3, então aproximadamente 33,3 gramas. Legal? Para fechar esse exercício de uma maneira interessante, eu estou perguntando aqui a 10 centímetros qual vai ser a temperatura. Gente, divide em pedaços de 10 em 10 aí, ó. Legal? Se aqui é 0, aqui é 100, eu vou ter 20, 40, 60, 80. Não precisa nem fazer conta, tá? Seria uma regra de 3, tá? 10 está para temperatura aqui, assim como 50 está para 100. Então você chega à conclusão de que a temperatura que você mede aqui a 10 centímetros do gelo vai ser de 20 graus Celsius. Enxergaram? Morre também numa regra de 3, se você preferir fazer essa questão assim, beleza? Seguindo aí, tenho mais algumas coisas teóricas para falar sobre transmissão de calor. Como fui bombeiro militar, essas duas formas me interessam muito porque elas dizem como é que um incêndio pode se comportar, então tem que dominar isso, tá? Convecção é a transmissão de calor que ocorre em líquidos e gases e fluidos, né, de uma maneira geral, que o calor vai junto com a matéria. Então, se você tem um incêndio aqui no segundo andar, a fumaça, né, eu tenho que tomar cuidado, porque se tiver algum bombeiro assistindo esse vídeo, ele vai me lembrar, Remo, não é fumaça, é gases combustíveis. Todo bombeiro, quando vê isso aí, não chama de fumaça, chama de gases combustíveis, que pode acontecer reignição. Beleza, mas como eu não estou dando essa aula como bombeiro, vou chamar de fumaça, que é que as pessoas normalmente dizem.
ela transmite o calor para cima junto com as partículas que chegam, e às vezes até mesmo partículas sólidas, que nós chamamos de tições, tá ok? Então ele pode provocar um incêndio aqui adiante. A outra forma de transmissão de calor é você passar através de ondas eletromagnéticas, é assim que o calor do sol nos chega, tá ok? Que pode fazer incendiar esse outdoor. Aí eu aproveitei e fiz uma brincadeira aqui para lembrar que a palavra em inglês não é outdoor. Outdoor é o nome da empresa que primeiro colocou os billboards aqui, né? Então em inglês isso se chama billboard, mas vida que segue, não estou aqui para dar aula de inglês. Bem, como funciona então uma garrafa térmica? A garrafa térmica, você tem que evitar a condução, você tem que evitar a convecção e tem que evitar a irradiação, beleza? Então, como é que você evita cada uma dessas coisas? No caso da condução, você faz com que esse material mais externo aí, ele seja um bom isolante. Normalmente o pessoal usa plásticos, tá ok? Para evitar a convecção vai acontecer em líquidos e gases. Então, o que você faz? Você vácuo não é, né? Coloca um ar aí bem rarefeito, quanto mais rarefeito melhor. E se conseguir fazer vácuo, beleza, aí você não tem partículas para transmitir calor por convecção. E para evitar a irradiação, você faz com que ambas superfícies externa e interna da garrafa sejam espelhadas, tá? Antes que me façam a velha pergunta, a garrafa térmica serve para quê? Para manter frio o que está frio, manter quente o que está quente? Sim. A gente diz que você não deve usar a mesma garrafa térmica para laranjada e para café por causa do gosto. Mas nada, em matéria de temperatura, nada impede, tá ok? Você mantém frio o que é frio. Inclusive, uma coisa que eu esquecendo aqui que é interessante dizer. Você vai botar um cobertor durante a noite e vai aquecer, esse cobertor é mais quentinho. Vamos lembrar que não é o cobertor que esquenta, você que esquenta o cobertor, tá ok? Você tem pequenas contrações musculares durante a noite que mantém a sua temperatura corporal. Você usa um cobertor que é um bom isolante térmico. Ele sendo um bom isolante térmico, ele mantém o teu calor e evita que o calor vá evita que o calor que você gera vá para o ambiente com facilidade. Isso explica, inclusive, porque os árabes usam aquelas roupas de linho no deserto, essa coisa toda. Se o camarada andar pelado, não vai ajudar nada. Ele vai sentir a temperatura de 60 graus de deserto e à noite frio, a beça. Então ele tem que usar uma roupa com bom isolamento térmico. Beleza? Bem, essa aula aqui vai ter um pinguinho de geografia. Eu me aproveitar para homenagear Francisco Alves da Veiga, que foi um baita professor de geografia, o camarada que me incentivou a ser professor, ok? E todos os outros professores de geografia. Vamos ver aí como é que funciona a brisa marinha. Quando você chega de manhã, a Terra aquece muito mais rapidamente do que a água devido à característica de absorção de calor, né? Então, a água demora muito a esquentar. Então, como a Terra esquenta, o ar próximo à Terra, ele sobe, ok? Porque ele fica mais rarefeito, fazendo com que o ar que esteja próximo do mar tome esse espaço, criando a brisa marinha. Legal? Então isso aí dá a garantia do camarada vender aquelas pipas e aviões de isopor, né? Eu acho uma graça, tá? Acho que eu estando com criança, é uma venda fácil, na minha opinião. Eu compro logo, porque as crianças se amarram de brincar com isso, né? Lembrando que, poxa, se você solta pipa, nada de cerol, né, gente? Já até teve caso de motociclista que morreu por causa disso, beleza? Durante a noite, quem fica mais quente é a água, que retém o calor durante mais tempo, tá ok? Então, o ar que está próximo da água fica mais rarefeito e sobe. Enquanto isso, a terra que está mais fria, tá ok? O ar que está aqui vai ocupar esse espaço, fazendo a brisa terrestre. Legal? Brisa marinha de dia, brisa terrestre à noite. Show de bola?
Bem, sobre poder emissivo, a parte teórica eu não vou falar muito não, tá ok? Até acredito que não cai com tanta facilidade, tá? A potência que um corpo gera é dividido pela área, o poder emissivo, e ele é proporcional à temperatura em Kelvin, a quarta potência, beleza? Aí tá aqui a constante de um corpo negro, do quanto ele é capaz de emitir calor, tá ok? Essa é a equação de Stefan Boltzmann, se é assim que se pronuncia. E Kirchhoff, por outro lado, disse uma coisa interessante. Quem emite muito calor também recebe calor com maior facilidade. Então, os corpos negros, eles absorvem mais calor, ficando em temperatura mais alta, né? Então, no verão, roupas claras é o que você cansa de ouvir. Um bom exemplo disso é se você estiver no calçadão de Copacabana, princesinha do mar. Se você andar descalço aí, você vai lembrar de Kirchhoff na hora. Se você quiser andar aí descalço, com certeza você vai querer deixar suas pegadas aonde... deixa eu ver se eu consigo desenhar um pezinho bonitinho aqui, ó. Você vai preferir deixar suas pegadas, se estiver descalço, na parte branca, onde você pode perceber que a temperatura é muito mais agradável num dia de verão, porque o que é negro absorve o calor com mais facilidade, aumentando a temperatura mais rapidamente. Então é isso, pessoal. Hoje até teve uma cantoria, né? Eu digo que o canal procura ser sóbrio, mas não é necessariamente sisudo, vamos combinar. Dito isso, deixo vocês com aquele abraço.